Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 9. Estamos tratando de mais uma bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E vimos ontem, no início do capítulo, quando Kardec sempre destaca os versículos do Novo Testamento que dão base ao que ele vai tratar no capítulo. Então, nós tivemos no item 1 e 2, nesse item do capítulo chamado Injúrias e Violências, o destaque que ele nos dá exatamente as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Kardec reúne duas bem-aventuranças aqui neste capítulo 9. Vamos então hoje ver aqui o item 5, onde ele continua falando. Vamos falar rapidamente, relembrar aqui o item 3, que é mais uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus nos diz, ainda no Sermão da Montanha, logo depois de falar o item 1 e 2, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ontem nós vimos aqui sobre o pensamento, o quanto o pensamento, quando é bom, não é? Nos traz as vibrações equivalentes, leves, iluminadas, né? Bem-estar. Mas quando são pensamentos ruins, eles pesam, são vibrações pesadas, são fluidos escuros, sujidade mental. Trouxemos até um caso, não é, que aconteceu com o Chico, bastante interessante. E hoje, então, Kardec vai continuar falando sobre esse início. Logo depois nós vamos para instruções dos espíritos. Então vejamos o que Kardec nos traz no item 5. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu. Bom, então Jesus está dizendo que os brandos possuirão a terra, mas ao mesmo tempo ele diz que é importante renunciarmos aos bens deste mundo, visando os bens futuros. Isso não quer dizer que não devemos ter bens neste mundo, mas é o apego e a posição prioritária que esses bens têm em nossa vida. Então, nós temos bens neste mundo, bens materiais, que nos servem por utilidade, mas sobre eles não investimos como devemos investir para a aquisição dos bens espirituais, que são as nossas virtudes. Esse é o nosso foco. Os bens materiais são só recursos, são meios. Os fins são as nossas conquistas morais e espirituais, não é? Então, o que Kardec pergunta é sobre essa aparente incongruência. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra.
Então, como Jesus diz isso, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? Continua Kardec. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente lhe recomenda, Jesus somente recomenda aos homens, nós, não ligar a estes últimos, aos bens da terra, mais importância do que aos primeiros, que são os bens do céu. Os bens do céu são as virtudes, realmente o tesouro que a gente leva desta vida. E ele continua ainda, por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão, até hoje, né? No caso, Kardec disse isso no século XIX, mas ainda está valendo para os dias de hoje. Valia aos tempos de Jesus, valia aos tempos de Kardec, ainda vale aos dias de hoje. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, ou seja, estão na posse dos homens violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes, os brandos e pacíficos, frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. E são chamados filhos de Deus porque agem como tal, comportam-se como tal, não é? Os outros não são menos filhos de Deus, mas não se percebe a sua filiação na medida em que não agem como tal, estão afastados de Deus. Então, voltemos aqui a Kardec. Quando a lei do amor e da caridade for a da humanidade, ou seja, for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, está aí, estamos caminhando, não é? O progresso, já no momento de transição, para um mundo de regeneração, e isso tudo pelos esforços que estamos todos nós fazendo neste mundo para melhorar. E isso repercute diretamente na qualidade também ascensional do próprio planeta, de progresso do próprio planeta. Então é aí, os mansos herdarão a terra como um mundo melhor. E aqueles que não estiverem de acordo com a nova posição vibratória do planeta serão encaminhados para um outro planeta, mas de acordo com as suas vibrações ainda baixas, violentas, né, gananciosas e tudo isso. Muito bem. Então, acho que ficou claro, não é? Porque Jesus, ao mesmo tempo que diz que os brandos vão herdar a terra, nos incita a não estarmos fixados em apenas conquistar bens na terra. Na parte, já estamos entrando então na última parte do capítulo, embora tenhamos algumas boas mensagens ainda a serem vistas. E a primeira mensagem que vamos ver das instruções dos Espíritos é uma mensagem do Espírito Lázaro, recebida em Paris em 1861. O título da mensagem é A Afabilidade e a Doçura. Então, ser afável, doce, cordato, gentil. E esse é o item 6, não é, do capítulo. Então, nós temos o Espírito Lázaro nos dizendo o seguinte: a benevolência para com os semelhantes
fruto do amor ao próximo. Então, o amor ao próximo tem o fruto da afabilidade, fruto da benevolência para com os semelhantes, para com o próximo. Essa benevolência, é o fruto do amor ao próximo. Então, o amor ao próximo dá o fruto da benevolência. Nossa, chegamos a isso, né? O amor ao próximo dá o fruto da benevolência. Produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. Então, a manifestação desse fruto, dessa benevolência, é a afabilidade e a doçura. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. Por quê? Porque afável e doce. Então uma pessoa que ama o próximo, nossa, que legal. Aí ele vai dizer, nem sempre. Porque a afabilidade e doçura também podem ser forjadas, imitadas, vamos dizer assim, expressas apenas na aparência. Isso pode acontecer. É sobre isso que ele vai falar. Então, entretanto, não é necessário fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, ou seja, a aparência, o brilho falso dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformações ocultas. Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, dizia assim o antigo ditado, não é? Então, muitas pessoas mostram um lado muito polido, mas fachada, né? Aquela história. Você quer conhecer? Vive com a pessoa, come aquele quilo de sal junto com a pessoa. É lá, não é? No dia a dia, que realmente nós nos revelamos uns para com os outros. É muito fácil nós aparentarmos ser algo, mas não conseguimos manter isso o tempo todo, não é? Essa aparência falsa. Nós vamos conhecer ali, no dia a dia. Aí a gente conhece. E também o outro nos conhece. E o espírito Lázaro continua. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo venenoso ou dardo envenenado quando estão por detrás. Então, são brandas, mas se não são machucadas. Se são machucadas, mordem a menor contrariedade. E a língua dourada, que fala belas coisas, quando se está face a face, mas que se torna venenosa quando se dá as costas. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram de longe, não é? Alhures, de longe. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos, olha que interessante isso, né?
Então, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lhes. Então, às vezes, lá do lado de fora, tem que se submeter ao chefe, a um montão de coisa. Aí, quando chegam em casa, vão à desforra do que tiveram que se conter lá no mundo de fora. E chegam dentro de casa, tiram a máscara e explodem em revolta ao que tem que se submeter no mundo. Então, como que querendo compensar do constrangimento que se impuseram lá do lado de fora. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e aqui sou detestado. Então, aqui mandam, são temidos e detestados, mas isso não pensa. E talvez, às vezes, nem se importa. Desculpa. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, mesmo diante do mundo e na intimidade, ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, existem aqueles que mudam na intimidade, mas tem aqueles que não são hipócritas e que agem da mesma forma tanto no mundo quanto na intimidade. E esse homem sabe que adianta tentar enganar os homens se é impossível enganar a Deus, não é? Muito bem. É isso. Existe afabilidade, doçura e doçura, mas ninguém vem com isso escrito na testa. A gente só descobre mesmo no contato e na convivência. Às vezes a gente ouve dizer assim: ai, fulano é tão fofinho. E a outra pessoa diz: ah, é fofinho, leva para sua casa. Né? Passa 2 semanas com o fofinho, com a fofinha, para você ver para onde vai a fofice. Né? Acontece. A gente tem que tomar cuidado para que não sejamos nós a incorrer nesses enganos e nessas falsidades, né? Vamos tomar cuidado, porque às vezes, se a gente não vigiar, pode ser que a gente caia numa cilada dessa, não é? Não porque queiramos, mas por invigilância acabamos cedendo às nossas tendências antigas e podemos até não conter essas más tendências e fazendo com que caiamos nessas armadilhas montadas por nós mesmos, né? Fiquemos atentos, vigilantes e em oração, buscando lá atitudes, pensamentos, sentimentos, fontes que estejam sempre à nossa volta, que possamos estar ali nos nutrindo sempre de boas ideias, a fim de nos ajudar a manter a nossa vibração elevada, porque não vamos passar 24 horas por dia em prece, mas se estivermos buscando pensar coisas boas, sentir coisas boas, fazer coisas boas, arar é orar, fazer coisas boas, pensar coisas boas, sentir coisas boas, também é estar em oração. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.